Tendo em conta a explicação do vídeo anterior, temos agora de testar se existe criticalidade auto-organizada e de aplicar a regressão. Portanto, estes são sempre os passos. Dada uma base de dados em que nós temos os centros de classe e as frequências absolutas, aquilo que se tem de fazer é criar, em primeiro lugar, as duas variáveis, o logaritmo neperiano dos centros de classe e o logaritmo neperiano das frequências absolutas. E o passo seguinte a se criar essas duas variáveis é testar a criticalidade auto-organizada. E como é que se testa a criticalidade auto-organizada? Clica-se em Graphs, Chart Builder e OK. Ok, clicamos em Graph Chart Builder e agora vamos clicar em Scatter /Dot e clicamos em Simple Chart, Scatter. E está feito, portanto abriu-nos o Simple Scatter. E agora vamos arrastar o x3 para o eixo dos x. Como é que se arrasta o x3 para o eixo das abscissas, ou x-axis? Portanto, clicamos sobre o x3 e agora clicamos com o botão esquerdo do rato e deixamos esse botão clicado, portanto deixamos isso selecionado. E sempre com o botão esquerdo do rato premido, vamos arrastar para o eixo do x. E temos que confirmar se ele leu, portanto, se ele pôs aqui o nome logaritmo neperiano de CI, é porque leu, portanto, e assumiu. Agora fazemos o mesmo para o x4, clicamos, deixamos clicado e vamos arrastar para o eixo dos y. Antes de prosseguir, tem de se confirmar se está eixo do x e eixo dos y estão corretos, portanto, está correto se tem ln de CI no eixo dos x e ln de f de I no eixo dos y, portanto, neste caso está correto, então vamos clicar em OK. E o SPSS dá-nos o gráfico de dispersão. E o gráfico de dispersão para a variável logaritmo neperiano de CI versus logaritmo neperiano de f de I tem aqui uma região que se assemelha a um decaimento linear, portanto a uma reta descendente. Mas tem aqui uma aproximação não linear a essa região linear. Isso é muito comum em estruturas fractais. Nas estruturas fractais e em processos de criticalidade auto-organizada também ocorre muitas vezes, nós temos uma aproximação, não tem logo o decaimento não linear, o decaimento linear, ela não tem logo o decaimento linear, ou seja, não tem logo esta reta descendente, há uma região de aproximação não linear até essa reta descendente. Existindo uma região, uma aproximação não linear a essa reta, na regressão interessa-nos retirar essa região de decaimento não linear. Portanto, todos estes dados que estão para esta zona devem ser filtrados da análise, portanto devem ser retirados da análise e o filtro deve só deixar passar esta região linear. Portanto, vendo aqui no gráfico, vemos que a partir de menos 4 para cima, superiores ou iguais a menos 4, temos uma região, a nossa região linear, portanto superiores ou iguais a menos 4 temos a nossa região linear e então vamos estimar a regressão só para essa região. Então o que é que nós fazemos? Vamos ter selecionar Data, Select Cases, If Condition is Satisfied e clicamos em If. E vamos clicar aqui, portanto, e o que é que nós temos de ter? Temos que os centros de classe, clicamos na reta, na setinha para ir para a frente. Se já tivermos aqui uma condição IF, temos de apagar essa condição IF. Portanto, apaga-se a condição IF e neste caso, portanto, avançamos, temos de ter aqui x3, portanto, que é a nossa variável dos centros de classe, tem de ser superior ou igual a menos 4. Toda a região linear era superior ou igual a menos 4, portanto é essa que nós temos de analisar. Clicamos em Continue. Agora não clicamos ainda em OK, temos de verificar se está nesta primeira opção, Filter Out Unselected Cases. Não podemos de forma alguma ter selecionado isto de Delete Unselected Cases. Se estiver Delete Unselected Cases, tem de se clicar sobre Filter Out Unselected Cases. Portanto, temos de ter selecionado sempre este. Neste caso, temos de ter selecionado este.
Só quando quisermos retirar os zeros da análise é que apagávamos. Todos os casos não selecionados eram apagados. Neste caso nós não queremos apagar, queremos filtrar. Portanto, se queremos filtrar, temos de clicar aqui, Filter Out Unselected Cases. Confirmando que a seleção é esta, Filter Out Unselected Cases, clicamos em OK. E vamos ver se ele nos colocou o filtro. E sim senhor, colocou-nos o filtro. Portanto, para todos os valores inferior a menos 4, não são selecionados. Os restantes são todos selecionados. Agora vamos aplicar os gráficos outra vez. Graphs Chart Builder, só para confirmar, clicamos em OK, ele já está selecionado, logaritmo neperiano de CI e logaritmo neperiano de FDI, clicamos em OK e vamos ver o gráfico e vemos a nossa reta descendente. Portanto, temos aqui uma reta. Temos também aquilo que é um aparente padrão de heterostasticidade, portanto o pressuposto de homostasticidade da regressão linear não vai ser verificado. Geralmente não é verificado no contexto das leis de identificação de estruturas fractais em dados concretos. No entanto, continua a aplicar-se a regressão. Apesar de não ser verificado esse pressuposto, continua-se a aplicar a regressão, porque aquilo que se quer é ter uma reta aproximada. E é isso que nós queremos avaliar, é essa reta aproximada e o grau explicativo da relação linear. Então, como aplicar a regressão linear? Isso vai ser o tema do próximo vídeo. Portanto, no próximo vídeo vamos aplicar a regressão linear ao problema concreto e vamos obter estimativas e uma relação e ver como é que a presença, portanto, quais é que são os valores, quer para a dimensão fractal, estimados quer para a dimensão fractal, quer para a constante. Isto para termos os valores concretos para a lei de potência. Neste momento, o passo 1 já foi dado, portanto, nós já verificamos que existe criticalidade auto-organizada. Basta que exista uma estrutura linear deste género, em que quanto maior o valor do logaritmo neperiano do centro de classe, menor é o valor da frequência, mas seguindo é o valor do logaritmo neperiano da frequência, a estrutura do decaimento, portanto, é uma estrutura linear, temos uma reta descendente, sabemos que temos criticalidade auto-organizada. Portanto, neste momento nós sabemos que as rendibilidades absolutas financeiras apresentam evidência de criticalidade auto-organizada. Este tipo de análise foi objeto de um artigo recente na Nature.